Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Colossenses capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que os une, todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Hoje, eu venho aqui para mais uma mensagem da nossa programação Os que confiam no Senhor superam. E hoje eu trouxe um tema um pouco delicado. Eu digo delicado porque eu mesma, mediante a muitas circunstâncias na minha vida, tive dificuldade de colocar em prática em minha vida esses ensinamentos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, para que nós possamos superar a nossa vida em qualquer fase que estejamos vivendo, será necessário que a gente aprenda a lidar com ofensas. Será necessário que a gente aprenda a suportar pessoas que muitas das vezes não vão agir de acordo com a nossa vontade. Olha, nesse contexto que eu li para vocês, tá no livro de Colossenses, em algumas instruções onde nos convida a ter uma nova vida, nos convida a ser mais compreensivos, a adotar uma nova postura. Mas, Inara, como é difícil lidar com pessoas difíceis. Como é difícil quando pessoas nos ofendem, quando pessoas não nos respeitam. Como é difícil quando as pessoas elas querem impor aquilo que elas acham que é certo e querem nos forçar a aceitar o jeito delas. Como é difícil, Inara. Como é difícil compreender o próximo. Meu irmão e minha irmã, hoje a nossa conversa aqui é uma conversa muito delicada, porque eu mesma, para trazer esse assunto, eu peço muita, mas muita direção do Espírito Santo de Deus. Porque realmente é muito difícil a gente lidar com pessoas que, mesmo quando nós não fazemos nada, essas pessoas se sentem no direito de nos ofender. Quando muitas das vezes, mesmo quando nós respeitamos, ainda assim somos desrespeitados. Mas aí, se a gente olha para o Evangelho de Cristo, a gente percebe que Jesus foi perfeito em suas escolhas, decisões e ações, e ainda assim foi desrespeitado, foi ofendido, foi humilhado, foi atacado, foi machucado por nós. Hoje, essa mensagem é para dizer a você que está me ouvindo que é necessário que a gente exercite uma compreensão de que as pessoas que nos cercam nem sempre vão agir conforme a nossa vontade, nem sempre vão nos respeitar como nós as respeitamos, nem sempre essas pessoas elas vão saber administrar as próprias emoções e palavras. Às vezes nós seremos perseguidos, seremos ofendidos e também seremos desrespeitados. E eu estou aqui para dizer para você aceitar? Não. Eu não estou aqui para dizer a você que se sujeite ao desrespeito, às ofensas e às agressões. Não é isso que eu vim dizer a você. Eu vim dizer a você que o Senhor, Ele nos traz uma instrução de uma nova vida, onde a gente tenha sabedoria para administrar os nossos relacionamentos, né? A realidade em que estamos inseridos. O que isso quer dizer, Inara? Que meu irmão e minha irmã, escuta isso que eu vou te falar, porque eu mesma aprendi isso há pouco tempo. Parece uma coisa muito boba, parece uma coisa muito superficial, mas nós muitas das vezes não colocamos em prática
na nossa vida. Não temos a maturidade de entender que somos dependentes de pessoas. O nosso ego nos cega, o inimigo de nossas almas nos cega e nós atacamos muitas das vezes pessoas as quais vão nos beneficiar, porque nós não temos a sabedoria e a maturidade de compreender que existem diferenças e que existem manipulações espirituais e que nós precisamos amadurecer para saber administrar essas diferenças. O meu convite hoje não é para que você seja hipócrita, não é para que você seja falso ou falsa. O meu convite hoje não é para que você se sujeite a ser desrespeitado, desrespeitada. O meu convite hoje é que você crie um amadurecimento e que esse amadurecimento conduza você a uma nova posição. Posição essa que vai fazer você compreender que às vezes nós vamos lidar com pessoas que não sabem nos respeitar, pessoas que não sabem muitas das vezes lidar com as diferenças, mas nós teremos que ter essa maturidade de muitas das vezes evitar conflitos, atritos e situações para estar bem entre os irmãos que nos cercam. O convite hoje, e aí eu vou usar o contexto bíblico que está aqui, diz claramente nesse versículo, Jesus ele disse que nós devemos viver em perfeita harmonia no amor de Cristo, para que assim todos nós tenhamos paz. Olha, eu já falei isso inúmeras vezes, eu não quero ser repetitiva, mas é necessário porque a gente precisa criar essa convicção dentro de nós, e a convicção ela só vem por ouvir e ouvir diversas vezes, coisas que são valiosas e importantes para a nossa mudança. Nós devemos entender que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. O inimigo cria estratégias para nos fazer pecar. Como que ele faz isso? Ele usa pessoas para nos ofender, ele usa circunstâncias para nos humilhar, para nos levar a uma situação a qual muitas das vezes nós não conseguimos controlar a nossa boca e nós pecamos. Pecamos contra Deus e pecamos contra o nosso próximo. Quantas das vezes nós caímos nessas ciladas e começamos a alimentar dentro do nosso coração raiva contra o nosso próximo, amargura, e com isso a gente fica mais intolerante. O que seria essa intolerância? É quando você não consegue mais amar o seu próximo, é quando você não consegue mais compreender as limitações do seu próximo, e aí você se afasta, e aí você se torna ferido, e ferido você fere. O que isso significa? Você passa a ofender. Como você foi ofendido, você passa a ofender. Quando você foi humilhado, você passa a humilhar. Como você foi desrespeitado, você passa a desrespeitar. É como se fosse um vírus, é como se fosse uma gripe que passa, pega, e de maneira inconsciente nós somos acometidos numa frequência energética maligna que o inimigo toma espaço para contaminar a gente, muitas das vezes, com situações como essa. A nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para entender que todas as circunstâncias que nos cercam, existe uma manipulação espiritual. E aí você pode dizer para mim, mas Inara, tudo você diz que é espiritual, as pessoas também têm as falhas e erros dela. Nós temos sim, meu irmão. Eu tenho falhas, você tem falhas, as pessoas que nos cercam têm falhas, nós temos sim. E o inimigo de nossas almas, ele usa as nossas falhas, as nossas fraquezas para potencializar o poder dele de nos fazer pecar além das nossas fraquezas. Ele usa cada semente gerada pela nossa fraqueza para frutificar frutos grandiosos de amargura, de divisão, de contenda, para nos fazer pecar contra Deus. Olha, esse convite nesse contexto, se você pegar sua Bíblia aí em Colossenses, você vai ver que é um convite a uma nova vida, a uma vida em Cristo, onde nós nos esforçamos para viver em amor. O que é viver em amor? É romantizar os erros do meu próximo? Não, eu não estou aqui para te convidar a romantizar as falhas do seu irmão, mas quando o seu irmão falhar, ore por ele. Sabe, meu irmão e minha irmã, não é fácil falar isso. Sabe, eu não estou aqui como a santa que faz isso, não. Quando as pessoas me ofendem, eu muitas das vezes também não sei lidar, mas eu me esforço para que Jesus me conduza, para que eu não peque contra Deus. Porque pior do que muitas das vezes a gente ser acometido por uma ofensa é a gente pecar contra Deus. O que é pecar contra Deus? É abrir a nossa boca para lançar palavras de maldição contra o próximo, que muitas das vezes fortalece o inimigo de nossas almas. Olha, hoje o meu convite a você que está ouvindo é que você entenda que qualquer que seja a fase que você precisa superar, você vai precisar de pessoas. Pessoas abrem e fecham portas, pessoas ajudam e pessoas atrapalham, mas em qualquer situação nós iremos buscar a orientação em Jesus. Por quê? Porque você pode dizer para mim, mas Inara, quem abre
a porta é Jesus, quem fecha a porta é Jesus. Sim, isso é verdade, mas Jesus faz isso usando pessoas. A maior estratégia de Jesus é o amor ao próximo. A maior estratégia de Jesus é colocar compaixão nos nossos corações para que assim nós tenhamos amor pelo próximo. O que é amor? Amor é decisão. Amor é quando a gente decide ajudar até aqueles que muitas das vezes nós não conhecemos, mas porque Deus tocou no nosso coração. E como é que Deus faz isso? Nos curando de feridas, porque quando nós estamos feridos por ofensas, nós não temos vontade de ajudar ninguém. Nós muitas das vezes nós caminhamos amargurados e ressentidos e sem vontade nenhuma de estender a mão. E meu irmão e minha irmã, quantos de nós estamos vivendo assim, aprisionados numa mentalidade amargurada, porque nós fomos feridos pela ofensa de alguém, porque fomos desrespeitados, porque fomos sujeitados a viver uma humilhação, algo que nos feriu profundamente. Olha, escuta, eu vou falar uma coisa para você que está me ouvindo. Esse processo é o mais difícil de todos. Esse processo de amadurecer para lidar com pessoas, para que a gente entenda que nós sempre vamos precisar de pessoas. Eu preciso de pessoas, vocês precisam de pessoas, todos nós precisamos uns dos outros. E é por isso que Jesus ele nos manda caminhar em amor e comunhão. Caminhar em amor e comunhão não é aceitar o errado, mas é instruir como nós podemos instruir. Quando nós não podemos falar, nos colocarmos na presença de Deus para orar, para que Deus faça aquilo que a gente não pode fazer. Mas a maior estratégia, mais forte de todas, é não acolher a ofensa, é não tornar essa ofensa um fruto, uma árvore que frutifica mais a amargura e que leva você a ferir outras pessoas. Olha, nós não devemos alimentar os atritos que nos cercam. Presta atenção, porque você mesmo com as suas próprias mãos pode impedir a sua superação, a sua evolução. Às vezes a pessoa que te ofendeu pode ser uma pessoa usada por Deus para te abençoar. Escuta isso que eu vou te falar agora, porque isso foi uma coisa que eu aprendi com a vida. Eu vou me usar como exemplo, mais uma vez, para que você que está me ouvindo entenda que Deus ele trabalha de inúmeras maneiras. Em muitas fases da minha vida eu precisei da ajuda de outras pessoas. E durante uma fase muito difícil, Deus levantou uma pessoa para me ajudar, e essa pessoa me ajudou muito. Mas ao mesmo tempo que essa pessoa me ajudava, essa pessoa ela tinha comportamentos que muitas das vezes ela me ofendia. E foi muito difícil para mim administrar gratidão com amargura, porque ao mesmo tempo que eu sentia gratidão por receber a mão estendida, eu também sentia uma dor profunda de saber que essa pessoa me ofendia. Mas Jesus, ele me ensinou a ter um posicionamento em Cristo, onde eu olhava para essa pessoa muito mais pelo que ela fez por mim do que pelas ofensas que ela fez contra mim. E o que isso significa, Inara? Significa que eu tenho que aceitar só porque a pessoa me ajuda? Não, não é isso. Significa que muitas das vezes Deus ele vai usar o melhor que há naquela pessoa para te abençoar. Ele vai fazer você estar inserido num cenário muitas das vezes que é extremamente desconfortável, porque essa pessoa ela não é exatamente da maneira que você gostaria que ela fosse. Mas Deus vai usar o melhor que há nela para te abençoar, para te ajudar, para te ajudar quando você estiver precisando. E quando essa pessoa falhar, errar, você precisa ter a compreensão, assim como Deus me ensinou a ter, de que todos nós somos falhos. A gente não deve exigir que os outros sejam perfeitos, mas devemos exigir que nós mesmos busquemos um caráter de Cristo para que nós representamos a Cristo. Então presta atenção nisso que eu vou te falar. Que você possa, através dessa mensagem de hoje, entender que as pessoas, elas são usadas por Deus em suas qualidades e usada pelo inimigo de nossas almas em suas fraquezas. Mas quando o inimigo usar essas pessoas, nós devemos ser convidados a amá-las ao ponto de compreender seus erros, ao ponto de orar pela vida delas para que Deus as ajude a corrigir estes erros e falhas, mas nós jamais devemos esquecer o que essas pessoas fizeram de bom para nós. Quantas e quantas pessoas são tão ingratas que só olham para essas pessoas para os erros delas? Quantas e quantas pessoas são ingratas e muitas das vezes esquece o bem que recebeu dessas pessoas e só olha para as falhas? Meu irmão e minha irmã, meu convite hoje é para que você caminhe baseado na justiça de Cristo, onde abra os teus olhos para reconhecer quantas das vezes pessoas te ajudaram, mas você, quando está chateado,
chateado, amargurado e acometido por uma estratégia maligna, você só olha as falhas e defeitos das pessoas. É muito importante que nós sejamos justos e exerçamos a gratidão de saber que Deus vai usar pessoas para nos ajudar e que o inimigo vai usar muitas das vezes essas mesmas pessoas ou outras pessoas para nos ferir. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos adotar uma nova vida, nós vamos adotar uma compreensão, nós vamos colocar em prática esse contexto bíblico que está aqui, onde nós vamos viver em amor, onde nós vamos viver em paz. Escuta isso que eu vou te falar. Jesus, ele não se agrada quando nós alimentamos atritos. Nós não devemos ser a pessoa que se sente bem por ofender o próximo ou para vencer na razão. Sabe o que é vencer na razão? É quando a gente quer falar mais do que o outro, ofender mais do que o outro, quando a gente quer se sair por cima, destratando ou humilhando a pessoa em palavras. Hoje, o ensinamento a você é que seja mais compreensivo com aqueles que falham com você. O ensinamento é que você evite atritos, ou seja, você deve evitar coisas que muitas das vezes faz com que essas pessoas te ofendam. O que isso significa? Que muitas das vezes você vai precisar corrigir as suas ações. Às vezes a pessoa está falando de uma falha sua, que você precisa mesmo corrigir. Então, evita atrito, evita confusão, evita situações que façam com que essas pessoas tenham palavras para te atacar. E aí você pode até dizer, mas Nara, eu evito e mesmo assim as pessoas falam, ok. Quando elas continuarem ofendendo, desrespeitando e fazendo, você ora por elas. É fácil? Não, não é. Não é fácil, meu irmão e minha irmã, não é. Eu mesma digo a vocês que eu tenho essa luta constante em meu coração. Mas quando nós buscamos obedecer a Cristo, quando nós buscamos estar próximo do Espírito Santo, a graça de Deus nos basta, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então nós vamos buscar em Deus a força que precisamos para lidar com essas situações. Como que a gente faz isso? Olhando para Jesus, olhando muito mais para Cristo do que para as falhas das pessoas que nos cercam. Então, pare de revidar. Essa é uma estratégia maligna para acabar com a sua paz. Não revide mais. Não alimente no seu coração vingança, desejo por ter razão ou por se justificar. Jesus te justifica. Jesus, ele é estrategista. Eu mesma já cansei de ver o Senhor criar estratégias para justificar muitas das vezes pessoas que estão ofendendo desnecessariamente. Então, meu irmão e minha irmã, que hoje nós possamos entender que para superar qualquer que seja a fase da nossa vida, nós precisamos de pessoas. Então que nós olhemos para essas pessoas com gratidão e quando elas falharem, que nós olhemos com compaixão, compreendemos que somos falhos e todos nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu quero me colocar nessa oração e eu quero pedir ao Senhor que venha de encontro a nós. Nós precisamos da Sua ajuda. Precisamos que nos ajude a olhar para Ti em momentos, Senhor, em que as pessoas nos ofendem, em que as pessoas nos desrespeitam, em que as pessoas criam circunstâncias muitas das vezes para que o inimigo de nossas almas nos ataque. Olha, Senhor, nós não queremos ficar acometidos de veneno maligno. Mas abre os nossos olhos para que a gente tenha uma visão espiritual e perceba quando o inimigo está criando uma estratégia para nos fazer pecar. Senhor, nos ajude a fechar as nossas bocas, a ter equilíbrio em nossas palavras para não pecar contra Ti nem contra o próximo. Senhor, nos ajude a não ofender o próximo e mais do que isso, nos ajude a não acolher ofensas. Não permita, Senhor, que a semente maligna se torne fruto em nosso coração, mas blinda a nossa mente, blinda a nossa boca, blinda o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, nos ensine a ser compreensivos, nos ensine a adotar uma nova postura, a viver uma nova vida em Cristo. Nos ensine a amar o nosso próximo, nos ensine, Senhor, e nos ajude a amadurecer, para que assim nós possamos, Senhor, superar qualquer que seja a fase que estejamos passando em nossa vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.